Mateus capítulo 27, parte 3. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico do livro de Mateus, capítulo 27, na parte 3. Hoje eu quero convidar você a, mais uma vez, estar inteirado nessa cena, se colocar ali simbolicamente, teoricamente, como uma pessoa que está vivenciando aquela cena, o cenário, que é um dos cenários mais importantes de toda a história, que é a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando veio aqui em carne, e a sua ressurreição. E a gente precisa interiorizar tudo isso e pensar, meditar, compreender qual é a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e ficou registrado nas Escrituras Sagradas. Eu quero ler para você um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, o autor aos Hebreus fala: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, aqui diz para a gente considerar, pensar, refletir sobre o que Jesus padeceu. E fazendo isso, a gente vai se fortalecer, não vai se enfraquecer no nosso ânimo. Então, como eu estava falando, se a gente inserir a gente mesmo, assim, hipoteticamente, na cena onde Jesus estava, Jesus, ele via diante dele diversas reações. Os religiosos atacando, agredindo com violência, com mentiras, com inveja. Pilatos ali se isentando de tomar uma decisão, mas maravilhado da pessoa do Senhor Jesus, da postura, do porte dele. Embora ele estava ali sem comer, estava ali sendo judiado, maltratado, estava não na sua melhor aparência, mas seu comportamento despertou em Pilatos uma grande admiração e ele ficou maravilhado. E agora no capítulo 27, no versículo 27 também, a gente vai ver que entra em cena outra classe de pessoas, os soldados romanos. E o que esses soldados fizeram com Jesus? A zombaria, a humilhação, a crueldade do mais alto nível. Diz que, zombando do Senhor, colocaram uma capa escarlate que é usada pela realeza, o roxo, zombando, porque eles falavam que não acreditavam que Jesus é rei, e com a mesma zombaria associada à crueldade, colocaram nele uma coroa de rei, só que essa coroa
continha espinhos que furavam a sua testa, o seu rosto, a sua cabeça. E colocaram na cabeça dele. Olha a zombaria. Colocaram um pedaço de pau, como se fosse um cetro real, mas fino, para zombar mesmo. E aqui diz nesse versículo 29 que eles se ajoelhavam aos pés do Senhor, mas escarnecendo, rindo, e falava: Salve, Rei dos Judeus. E versículo 30 diz: cuspiram nele. Tiraram aquele cetro, aquele pedaço de pau fino que ele segurava, que eles mesmos deram para zombar, para rir dele. Pegaram aquele pedaço de madeira e batiam. Aqui diz que batiam na cabeça do Senhor. E depois que eles riram bastante dele, escarneceram bastante dele, eles colocaram de novo as roupas dele e levaram para ser crucificado num lugar chamado Gólgota. E, chegando lá, aqui diz o versículo 34, que deram para o Senhor um vinagre misturado com fel. E aqui diz que ele negou. Algumas pessoas falam que isso seria tipo de uma anestésio, uma droga, que para ele não sentir tanto a dor ali que ele estava sentindo na cruz. Então ele recusou este vinagre, não quis beber. E depois que crucificaram Jesus, continuou a zombaria. Pegaram as roupas dele, fizeram um sorteio, mas isso estava escrito na profecia da palavra de Deus. Repartiram as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Essa profecia do sorteio das vestes do Senhor Jesus encontra-se no Salmo Messiânico, o Salmo 22, no versículo 18, se você quiser conferir. Então, nessa observação que nós estamos fazendo das pessoas que estavam ali rodeando Jesus nessa hora tão crucial, tão importante da crucificação, e no caso aqui os soldados, com essa atitude totalmente de zombaria, de arrogância e de desprezo, de humilhação ao nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Messias. Esses soldados que tiveram ali a chance de chegar tão pertinho dele, mas aproveitaram essa chance para fazer o que pior podiam fazer, essa zombaria, rir dele, zombar dele, agredi-lo com palavras, com teatro, até você ver que colocaram roupas de rei nele, que não era só uma zombaria de palavras, mas fizeram ali uma encenação, colocaram coroa de espinho, cuspiram, bateram com o cetro de madeira, tudo isso fizeram com o Senhor Jesus. Esses soldados, eles representam essas pessoas que elas não creem no Senhor Jesus, mas usam toda oportunidade que podem para falar mal de Jesus, para falar mal dos seguidores do Senhor Jesus. Muitos deles ateus, eles procuram qualquer oportunidade para destilar o seu ódio, a sua zombaria em público contra o Senhor Jesus. A gente vê até em peças teatrais hoje em dia, em carnaval, a gente vê que eles aproveitam oportunidades públicas
de zombar. Até hoje esse espírito maligno age através de pessoas para denegrir, zombar, humilhar a pessoa e o nome do Senhor Jesus e de o nosso, né, seus seguidores. Preste atenção, a cruz, ali naquele momento, é um instrumento de tortura, de morte, né? E só para isso ela servia. E hoje em dia, dizem, né, relatos nos contam que em países muito totalitários ainda existe morte de cruz. Então, a cruz, ali naquele momento, o Império Romano usou para matar da pena de morte a muitas pessoas. Na ocasião da morte do Senhor Jesus, lembrando que ele foi julgado e condenado, ele recebeu pena máxima, pena de morte e morte de cruz. E muitas pessoas receberam essa morte de cruz, uma das mais horríveis, mais cruéis, mais dolorosas mortes, penas de morte que se aplica e se aplicou em outras épocas, inclusive na época do nosso Senhor Jesus. E quando ele falou, né? Quando ele falou em Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele realmente sabia que o caminho que cada um que escolhe seguir a Jesus vai passar será um caminho difícil, um caminho de negar-se mesmo a si e escolher o caminho estreito, o caminho que vai implicar, sim, sofrimento. Mas o final é glorioso. E a cruz, quando ele fala, cada um tome a sua cruz, querendo dizer que nós morremos em Cristo e também com eles vamos ressuscitar. Que nós morremos para o mundo, vivemos para Deus, morremos para nós mesmos. Até o apóstolo Paulo falou, eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo é que vive em mim. Estava ali também, vendo aquela cena na Via Dolorosa, que é o caminho que Jesus teria que carregar a cruz. Estava ali um homem que a Bíblia dá o nome dele Simão. E falam que esse homem era sirineu. Sirineu querendo dizer que ele era de uma cidade que se chamava Cirene. Então, quem era de Cirene era sirineu. E esse Simão sirineu, os soldados obrigaram ele carregar a cruz. Carregar a cruz. E quando a gente vê que esse homem estava ali naquela cena, ele veio de outro lugar, é um momento que você lembra que estavam comemorando a Páscoa, e por ocasião da Páscoa vinham pessoas de vários lugares. E eles crucificaram Jesus justamente nessa data, na Páscoa, onde havia pessoas visitando ali Jerusalém. E a gente sabe pela palavra de Deus, Jesus é o Cordeiro Pascal. Ou seja, Cordeiro morre na Páscoa de acordo com a palavra de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu numa data festiva para os judeus, instituído pelo próprio Deus.
E nesse momento, esse Simão estava ali e carregou, embora obrigado, um trecho da Via Dolorosa, a cruz. Mas o que eu quero contar para você é o seguinte, que muito possivelmente há evidências, né, que sugerem que os filhos de Simão Cirineu, eles se tornaram líderes entre os cristãos primitivos. Se você quiser conferir Marcos 15, 21 e Romanos 16, 13. E Simão, ele estava ali, né? Mas a gente sabe que nada é por acaso. O fato dele ser obrigado a carregar a cruz de Jesus, que Jesus ia ser crucificado, né? Fez uma grande diferença na família dele. Naturalmente, aquele momento era um momento muito especial e as pessoas com certeza sentiam ali a presença de Deus, do próprio Filho de Deus, naquele instante de embora quem olhasse não conseguia ver algo de bom por causa que a pessoa só via sofrimento. Mas para Simão Cirineu, se é mesmo assim, para ele foi um divisor de águas. E, embora num momento tão difícil, o privilégio de fazer essa obra para Jesus, para Deus, de carregar ali a cruz. Eu penso, a gente não sabe como é a aparência de Simão Cirineu, mas eu imagino que deve ser uma pessoa aparentemente forte, aparentemente muito saudável, né, com porte atlético, dando a entender que ele tinha condição de carregar aquela cruz, né, porque Jesus tinha apanhado demais, né, os soldados bateram muito e estava sem se alimentar, né, lembrando que os sacerdotes levaram à noite lá na casa do sumo sacerdote para ele ser interrogado. Aí passou a noite, ele já foi direto na manhã para ser apresentado e interrogado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos mandou Jesus para Herodes e depois Herodes devolveu outra vez para Pilatos. Depois ele foi açoitado, né? Zombado, cuspido, batido, e tudo isso pelos soldados, e ainda tinha que carregar a cruz. Então, ele já estava muito debilitado. Então, possivelmente, os soldados viram que alguém teria que carregar a cruz, porque Jesus não estava na condição de fazer isto. E Simão foi esta pessoa que fez esta obra de carregar esta cruz. Mateus então descreve aqui que foi escrito sobre a sua cabeça a acusação. E Pilatos mandou escrever em 3 línguas, em latim, que era representando o Império Romano, a língua de Roma, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, do latim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E, segundo, né, os evangelhos, foi o título que Pilatos ordenou que fosse fixado na cruz, onde Jesus Cristo foi morto. E também havia um texto
este texto em grego e aramaico, que era assim, o grego era a língua das transações comerciais, enfim, daquela época, como se fosse o inglês de hoje. E o aramaico era o hebraico, que é a língua usada à época. E essa inscrição foi ali então colocada e os religiosos reclamaram, queriam mudar essa inscrição, falaram, por que não põe aí? Ele diz que ele é o rei. E Pilatos falou que eu escrevi. Então ficou essa inscrição, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Lembrando que quando o Senhor Jesus voltar em glória, ele terá a inscrição, oh Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que não tem como não se emocionar, pensando, lendo, estudando essa parte da vida de Jesus, né? Que é muito amor, é muito amor. Ele se humilhou em forma de servo e foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente, né? Até a morte. E morte de cruz. E foi por mim, foi por você. Lembrando um cântico dos clássicos, né? Que é do cantor cristão, que é assim: morri na cruz por ti, morri pra te salvar, meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? É uma outra pergunta aqui do nosso estudo. Não é nada que a gente possa fazer para pagar, mas nem o pecado e nem nada que Jesus fez, mas a obediência. A Bíblia diz: quem me ama, obedece a minha palavra. É uma forma da gente ser grato, né? Uma forma da gente reconhecer esse amor maravilhoso de Deus em mandar o seu Filho Jesus. E assim, ainda imaginando estar ali, né? E vendo esses personagens reais, né? Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, né? Então Mateus fala que Jesus estava no meio, porque ele fala, estava um à direita e outro à esquerda, um ladrão crucificado. Então, por essa imagem que Mateus registrou, eram 3 cruzes, uma no meio era a do Senhor Jesus, um à direita e o outro à esquerda. E aqui outros personagens, capítulo 39, diz assim que os que passavam, pessoas que olhavam, né, naturalmente, como nós já falamos aqui nesse estudo deste dia, era uma festa, tinha pessoas de vários lugares, então estava havendo um acontecimento, uma crucificação, e chamou a atenção, e as pessoas iam lá, e a Bíblia diz que quem passava, aqui no versículo 39, confere aí, Mateus 27, 39, quem passava, balançava a cabeça, blasfemavam. E aqui diz até o que eles falavam. Falava assim, tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Eles usavam a palavra de Jesus fora ali do contexto e interpretado erroneamente.
eles usavam essas palavras, zombando de Jesus, ignorando totalmente a crueldade e a injustiça daquele ato que estava ali sendo realizado. E outros falavam assim: você é o Filho de Deus? Ah, Filho de Deus, desce da cruz aí. Então, são pessoas que estavam ali naquele momento, que eram testemunhas oculares do que é o maior evento, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, mas aproveitaram o momento para falar coisa de que não sabia, de pessoas que eles não conheciam, não sabiam nada do que estavam falando. Isso é uma lição para nós. Muitas vezes pessoas públicas recebem críticas, não só pessoas evangélicas e pastores conhecidos, e eles também, mas às vezes artistas ou até pessoas que a gente nem conhece, e às vezes na maior crueldade a gente tece comentários que realmente são totalmente inadequados e muitas vezes pecaminosos, zombando, sendo cruel com as pessoas. Então a gente deve vigiar nessa parte, né? Não fazer condenação para as pessoas. A gente já ouviu cada comentário, né? Se está sofrendo é porque pecou. Esse é um comentário que os crentes gostam, né, de falar. Às vezes a pessoa está morrendo, uma doença horrível, com dores, e alguém fala: se está sofrendo, alguma coisa fez. Nem sempre é assim, a gente sabe. O próprio Jesus falou, quando os discípulos falaram daquele cego, ele falou: é cego porque pecou ou os pais dele pecaram? E Jesus falou: nem ele, nem os pais pecaram. E essa doença é para a glória de Deus. E Jó também, os amigos dele falavam: você fez alguma coisa. E Jó ali sendo massacrado pelos amigos e Deus dando testemunho de que Jó, ele era uma pessoa que fazia as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Então, aquele sofrimento dele não era porque ele era uma pessoa ruim. Então, essas pessoas viam Jesus ali sofrendo e blasfemavam. Quantas vezes as pessoas falam de nós, que cremos no Senhor Jesus: você não é crente? Por que então você não ora para acontecer isso e aquilo? Então, por que você passa por isso? Então, por que tem tal doença? Por que não é curado? São coisas que a gente ouve, né? De pessoas cruéis mesmo, cruéis, que tecem esse tipo de comentário. E aqui, Jesus, o Filho de Deus, passou por esse tipo de comentário. E olha só, aqui fala no versículo 41 que os príncipes dos sacerdotes, os escribas também faziam coro naquele sofrimento todo, aquele terror, aquele horror que é a morte de cruz. Olha o que eles falavam: salvou os outros, mas a si mesmo ele não consegue salvar. Eles olhavam para Jesus: se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Deus que o livre agora. Se o ama, meu Deus. Porque ele falou, ele disse: sou filho de Deus. E até aquele ladrão que estava sendo crucificado também blasfemava. E Jesus ali, naquele sofrimento, naquele horror da morte de cruz, né? Ouvindo, somando a toda a dor, toda essa zombaria, todo esse povo inteiro, ali pessoas de tantos lugares religiosos. Você vê que eles batiam nessa tecla de rei. Na verdade, Jesus é rei.
Sempre foi e sempre vai ser. Continuar sendo, né? E aquele momento em que ele sofria todo esse abuso, né? Esse abuso, esse bullying extremo, para usar uma palavra moderna, cruel e insensato e mentiroso de todas essas pessoas que estavam ali, admirando, olhando, presenciando o maior eu te amo de toda a história, o Filho de Deus morrendo na cruz. Deus amou o mundo. É o maior eu te amo que a humanidade podia presenciar. Na semana que vem, então, mais uma parte deste capítulo 27 de Mateus. Espero você lá. Deus te abençoe. Muita paz.